A luz está acesa no celular. Meu Deus do céu, Senhor da glória. Deixa, vou deixar isso aceso. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Aleluia. Graças a Deus, Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta hora louvando e bendizendo o teu santo nome. Pai Santo, nós deixemos para trás todas as preocupações do dia, Senhor, para que possamos nos concentrar na palavra que tu tens para cada um de nós. Senhor, derrama do seu trono agora paz que excede todo o entendimento para nossas mentes. Dê o reverendo para nossos corações, Senhor, e que tudo ocorra segundo o seu querer e a sua vontade, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meus amados. Vocês já repararam que muitas vezes Deus opera milagres em pessoas que a gente nunca acha que vai dar certo? Já viram isso? São os improváveis de Deus. São aquelas pessoas que, humanamente falando, não vai dar em nada, mas Deus vê ali o futuro promissor, que Ele transforma a maldição em bênção. Hoje nós vamos falar exatamente isso. Nós somos os improváveis de Deus. Irmãos, eu não queria ser pastor. Eu, até o último instante, até que Deus me deu uma dura. Tu vai negar aquilo que eu tenho para você. Agora é improvável. Então eu estou aqui porque aprove a Ele que isso acontecesse. Então nós vamos falar sobre isso. Está lá em 1º livro dos Coríntios, capítulo 1. 1º livro dos Coríntios, capítulo 1. Obrigado, Danielzinho, pelo seu esforço. Tem que agradecer o esforço do irmão. Que está dodói. Mas ele veio para abençoar a todos. Você que está nos vendo online, é que o Manel pegou esta virose que está espalhada aí e estava dodói de cama. E hoje ele veio para ser abençoado pelo Senhor. Você não precisa aí que não vai ser abençoado. Amém. Amém. 1 Coríntios capítulo 1, todos acharam? Amém. Vamos lá para o verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Deus amado e poderoso, foi a tua palavra que foi lida, Senhor. Dá vida a ela. Pai Santo, que nada passa pelo meu interesse, seja diretamente para o seu povo. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Nós somos os improváveis de Deus. Por quê, irmão? Porque a gente não tem, inicialmente, a gente não teria a menor qualidade para estarmos exercendo a obra. Porque Deus não estamos preparados. Deus prepara os chamados. Então cada um de nós foi chamado para que Deus preparasse para a grande obra, seja qual for a sua função.
Exemplo, Moisés era velho, mas tirou o povo do Egito. Raabe era prostituta, mas escondeu os espias. Davi era o último da lista, foi ungido rei de Israel. Irmão, nem o pai de Davi deu valor para ele. Quando Samuel foi lá escolher os filhos lá, ele não citou Davi. Mas quando Deus falou com cada um que Samuel escolhia, não é esse. Não é. Até que acabou aqueles que o pai achava que seria o escolhido. Até que Samuel perguntou: você não tem mais filho? Ah, tem um que está lá nas malhadas. Então o próprio pai não valorizou, mas o pai maior valorizava. Que valorizou também, valoriza você, eu e todos nós. Exemplo típico foi Gideão. Gideão era o menor da casa. E Deus falou com ele: com estes 300 homens que lamberam a alva, eu vos livrarei. Ele fez um teste para saber como se comportariam os homens escolhidos. Reduziram a 300. Foi os únicos que não ficaram de quatro e beberam água. Porque quando você ficar de quatro, você não está vendo o inimigo. Agora, quando você faz isso, você bebe a água e vê os inimigos. Deus quer de nós vigilância, porque o inimigo está ao derredor. Você não pode ficar de quatro bebendo água. Você tem que beber água com uma mão e olhar o inimigo com a outra. Porque o inimigo é astuto. Então nós temos que ter mais astúcia do que o inimigo vinda do Senhor. Porque a astúcia humana para nada serve em guerra espiritual. Gideão apropriar-se dessa promessa e seguir as instruções do Senhor, tocha as trombetas e canta nos vazios. Derrotou o exército inimigo e trouxe à terra uma paz que durou 40 anos. Algumas vezes Deus dá como agir, dá tática. Humanamente falando, não é esquisito. O Gideão fez assim: canta nos vazios, tocha dentro do cântaro e as trombetas. E quando chegou perto do acampamento, quebraram os cântaros e tocaram a trombeta, e aquela tocha, aquela confusão toda. A tática que Deus usou. Então nós temos que aprender, quando Deus manda fazer alguma coisa com uma tática esquisita, é esquisita para nós, mas eficiente para o Senhor. Amém. Nós temos que estar ligados nas táticas que o Senhor tem para a guerra espiritual. Que nós estamos em constante guerra espiritual. Porque o diabo está ao redor. Nós temos que vigiar. Nós não podemos dar brecha. Porque eu costumo falar lá em casa que o inimigo de nossas vidas, ele amplia os problemas. Você tem um problema pequeno, ele chega para você: está tudo acabado, isso não podia acontecer. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos deixar nossos ouvidos para o inimigo. Nossos ouvidos são santos, temos que só ouvir coisas santas, coisas que vêm do Senhor. Outro improvável, Pedro é inconstante, depois de Jesus 3 vezes. Mas o que aconteceu depois com Pedro? Foi aquele servo lutador pela obra, lutador pela palavra de Deus. E Paulo, que perseguia os cristãos, mas ele tinha uma qualidade que agradou ao Senhor. Ele era organizado, ele não fazia nada desordenadamente. Tanto é que ele ia nas sinagogas pedir permissão por escrito para perseguir os judeus. Ele era correto no lado errado. Deus falou, quando Ananias falou: mas Senhor, ele nos persegue, ele vai ser útil na minha obra. Porque Deus vê na frente, a gente vê só ali a atualidade, mas Deus vê na frente. E Deus sabia que Paulo ia ser outro pregador da palavra dele. São os improváveis de Deus, que a gente falou desde o início. São pessoas que você olhando humanamente, isso não vai dar certo. Tem até no mundo um comentário: pau que nasce torto não tem jeito de um ator. Para Deus não tem isso. Pau que nasce torto, Deus endireita, Deus desentorta.
Aleluia! Deus desentoca a vida. Agora, tem pessoas que se sentem incapazes. Chega na obra de Deus e se sente pequenininho. Irmão, Deus vai te dar do jeito que Ele quer você. Eu sou uma pessoa que não sou normalmente tranquilo. E na escola dominical, eu tinha 2 professores. Um, no mundo secular, dava aula na Cefet, aula de Física e Química. Então você vê que, humanamente falando, uma pessoa com uma instrução, e era um servo de Deus, conhecedor da palavra, falecido irmão Celso. O outro era o pastor Antônio Ferreira, que era diretor do antigo Banerj, da Previ Banerj. Então você vê que também era outro patamar, humanamente falando, e conhecia a palavra. Robinho era a nossa turma, sai bem disso. E o professor Celso saiu. Aí chegou um dia o pastor Antônio, Jorge, vou orar com o pastor Manuel e você vai ficar no lugar do professor Celso. Houve aquele impacto. Eu falei, caramba, esse é o problema da mente humana. Você vai na pior parte. Mas quando chegou em casa, eu falei, Senhor, se tu me chamou, tu vai prover. Aí acabou mesmo. Então, a gente não deve se sentir, eu fiquei me sentindo incapaz, sei lá, no máximo meio-dia. Nós temos que agir assim, confiar no Senhor. Se Ele te chamou, Ele vai te dar as estratégias para você exercer o que Ele te deu. Não importa o seu lado de instrução, estudo superior, não importa. Exemplo claro, o pastor Manuel da Silva. Algumas palavras falavam errado, mas para o Senhor, a intimidade dele não tinha palavra errada, tinha bênçãos sem medida. Era um servo abençoadíssimo do Senhor. Era um pastor que pode ter igual, mas melhor que ele não tem. É em relação à intimidade com Deus. E ele teve paciência pela promessa. Ele ficou 20 anos esperando ser consagrado. O pastor dele na época consagrava um, consagrava outro, ele lá. Pergunta pelos outros, pergunta por ele. Olha o legado dele. Esperou a promessa de Deus. Muitos sairiam da igreja. O pastor não me dá valor. O pastor não... Tem gente que é assim hoje. Aguarde o tempo de Deus. Eu sempre lembro do irmão que foi paciente. Ele chegou lá na Mananciais e ele vinha na igreja e, poxa, lá em casa ninguém quer nada com Jesus. Eu não sei o que fazer. Eu falei assim, você não tem que fazer, você tem que continuar orando e Deus vai ajeitar tudo. E ele fez isso, ficou firme. Aí veio a esposa, agora o filho dele passou no... Esse menor aprendiz, ele está na Light 2 dias e no Senai outros 2 dias, aprender com Deus. Esperou com paciência. Fosse outro, ninguém quer nada, não sei o quê. Esse irmão não autorizou a dar um testemunho, que eu já dei agora, é o Josival. Falei. Pronto, falei. É engraçado que eu falo para as pessoas, ó, pastor, não conta para ninguém. Eu falei, não me conte. Ou entra por aqui e sai por aqui. Não me conte. Não conta para ninguém. Aí eu nem deixo a pessoa falar. Conta para Jesus. Então, meus amados, Deus, nós não devemos achar que somos incapazes. Na obra de Deus, todos somos capazes, porque Deus nos capacita. Deus escolheu usar pessoas que o mundo consideraria tolas, fracas e inconsequentes para comunicar tal mensagem. Está no verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Deus eliminou essa raça de nobre, de poderoso, chamou os humildes.
E pessoas no mundo considerariam tolas, fracas e inconsequentes para comunicar sua mensagem. Mas para Deus não era tola nem inconsequente, era objeto de valor. Porque Deus é que dá o valor para o objeto, não o homem. O propósito de Deus é excluir totalmente a glória no íntimo, verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus quer pessoas humildes, sim. Deus quer pessoas imbuídas da obra dele, pessoas fiéis, mas com humildade, sem se achar superior porque Deus usa, sem se achar superior porque Deus revela as coisas. Deus não quer nada, tanto é que Deus eliminou todo mundo que tinha poder. Agora nós temos que descansar no Senhor. As situações às vezes difíceis, humanamente falando, para a gente aguentar, mas o Senhor nos faz aguentar. A gente descansa no avião sem conhecer o piloto. Você descansa no navio, no cruzeiro, sem conhecer o capitão. Você vai de ônibus, dorme, sem saber do motorista. Então você descansa para essas pessoas, não descansa para Deus? Há uma incoerência. Você tem que descansar naquele que vai te abençoar, naquele que vai te livrar, naquele que vai te abençoar. É nesse que nós temos que descansar. Devemos descansar nos braços dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Salmo 103:19 fala assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe das suas necessidades, Deus prioriza as suas necessidades. Porque tem necessidade que você acha prioritária, mas para Deus não é prioritária. Eu sempre lembro um testemunho que o pastor Manuel deu. Uma senhora foi no gabinete para o pastor orar para ela vender uma casa. Aí Deus revelou o pastor falou assim: não, você veio aqui para Deus curar um câncer que você tem e não sabia. A prioridade dela era vender a casa, mas de Deus era curar ela. Deus usou a casa para Deus curar ela. Então são as multiformas que Deus usa para te abençoar. São as multiformas que Deus usa para você se render a Ele. Agora, viver o propósito de Deus é aprender a praticar o desapego. Muitas vezes o desapego é difícil, o desapego às vezes dói, o desapego às vezes só com a ajuda do Senhor, mas para você atingir e viver o propósito de Deus, tem que desapegar. Porque, irmão, ninguém chegará no Senhor perfeito. A salvação é imediata, a transformação é gradativa. A gente chega cheio de carrapicho, irmão. A gente chega cheio de defeitos, cheio de ideias formadas. Eu sou assim, ninguém vai me mudar. Vai mudar assim que o Senhor muda. Vai transformar assim que o Senhor transforma. Que tem servo de Deus que fala assim: eu sou cristão, mas se pisar no meu calo vai ter. Isso que o diabo é uma melodia, porque ele vai levantar alguém para pisar no teu calo, para você perder a bênção. Então nós temos que ter cuidado até com o que nós comentamos, porque tudo que você comenta ele ouve, e ele ouvir, ele vai armar uma arapuca para você. A arte de desapego é dolorosa, mas faz parte do processo. Agora preste atenção: processo de quê? De deixar para se tornar. Amém? Deixar a vida antiga para se tornar uma vida nova no Senhor. É a arte de deixar para se tornar. Porque nós temos que nos tornar servos fiéis abençoados. Nós temos que nos tornar adoradores do Senhor, seja em que circunstância for. É preciso se distanciar, cortar vínculos, suportar saudades.
o Senhor nos conduzir ao novo, Ele vai nos ensinar a desapegar de qualquer coisa que nos impeça de avançar na direção que Ele preparou para a nossa vida. Isso é um fato que muitas pessoas vêm para Jesus, mas com os pés no passado. A palavra de Deus vai falar: eis que tudo se fez novo. Deus faz tudo novo. Deus dá nova vida. Deus dá tudo novo para você. E a palavra fala mais: não vai botar em odre velho vinho novo. Aleluia. Não vai botar aqui. Então isso quer dizer o quê? Você tem que deixar o velho para trás. Para o novo acontecer, o velho tem que ficar para trás. Então, se você está com o pé no passado, você não consegue caminhar no presente rumo ao futuro glorioso que Deus tem para a tua vida. Temos que deixar para trás, temos que desapegar. Devemos aprender a recomeçar, mas também devemos aprender a fechar portas, encerrar ciclos, capítulos, virar a página. Deus assim faz coisas que a gente só percebe depois. Quando eu me converti, eu morava no Meia. Sem eu notar, Deus foi dando todos os móveis que eu adquiri no tempo do Espiritismo. Aí de repente eu falei: Sandra, reparou uma coisa? A gente não tem mais nada que compramos no tempo do Espiritismo. Ela é verdade. Porque você consagrou aquilo ao inimigo quando você estava lá do outro lado. Quando você pula para cá, tem que esquecer tudo aquilo que Ele te deu, que Deus vai te dar coisa nova. Amém? Amém. Na época eu comprei um apartamento em Vasco, eu servia lá do outro lado. E lá em casa foi obrigado meu, um copo d'água pequenino, ganha galardão. Ao grandão como eu, galardão dobrado. E a chefe foi lá, recebeu um capeta lá em casa. A gente é cego, né? Ele cego, a gente é burro, né? Aí lá falou o capeta, né? Aquelas palhaçadas todas. Irmão, se eu tivesse Jesus, o dinheiro que eu gastei comprando apartamento no lugar novo, eu comprava no Meia, no Gás. Depois que eu me converti, que eu fui fazer as contas, eu vi. Ele faz assim, ele põe você no lugar para você ser esquecido. Mas Deus já era conosco. Deus já tinha, estava comentando lá fora com o Robson e com o Josivaldo. Quando eu entrei na empresa que eu me aposentei, eu não servia ao Senhor. E o médico lá fez de tudo para eu não ser aprovado. Mas Deus já era comigo sem eu saber, deu o jeito dele, não foi aprovado, depois eu vim saber, ele queria botar o sobrinho dele na minha vaga. Mas Deus já era comigo, porque Deus sabia que hoje eu estaria aqui. Os improváveis de Deus. Ele escolheu, graças a Deus, Ele escolheu você. Dê glória a Deus, irmão. Mesmo que você seja improvável como eu fui, dê glória a Deus. Porque Ele tem coisas grandes para você, né? Coisas que você jamais imaginaria acontecer. Por quê? Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém. O nosso coração é enganoso. Ele vai querer tornar agradável aquilo que é prejudicial para as nossas vidas. Já aconteceu comigo isso. Coisas que não era para acontecer, aí você dá uma desculpa a você mesmo para você fazer aquilo. Então você torna agradável aquilo que desagrada a Deus, porque o teu coração enganoso faz você dar uma desculpa para aquilo acontecer quando Deus não está aí. Coração enganoso. Lá no programa vai dizer isso. O coração do homem é enganoso. Nós perdemos o propósito quando tentamos não desagradar o nosso coração e quem está à nossa volta. Que quando você tem
aquela pré-determinação de fazer aquilo no teu coração, você está fora do propósito. E você não quer desagradar pessoas, também está fora do propósito. Eu dou sempre esse testemunho. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: ó, visita lá em casa, domingo não vai, domingo é dia do Senhor. Aí a Sandra: você é grosso. Não, eu sou sincero, franco. Aí deu uma festa para aniversário de uma das minhas filhas. Lá no trabalho eu falei: quem quiser vai, mas não vai ter bebida alcoólica. Aí vira lá um filisteu. Eu vou na rua, compro cerveja e volto. Falei: você vai na rua, compra cerveja e vai ficar lá fora, que você não vai entrar. Então não vou. Graças a Deus, não foi. Irmão, o crente se ensina ou não? Quem aqui, ó? Perdemos o propósito quando tentamos não desagradar o nosso coração e quem está à nossa volta. Já vi pessoas porque o gerente foi convidado a comprar um uísque, servo de Deus, para agradar o gerente, o diretor. Tem que agradar o Senhor, porque aquele emprego que você tem é o Senhor que está sustentando. Agradar gerente, porque se for de Deus, Deus tira o gerente para não te perturbar. A Juliana, a mulher do Hélio, ela é enfermeira. E tinha lá uma filisteia que perturbava ela, perseguia ela. Resultado da licença médica, problema de cabeça. Assim que Deus faz. Vai perseguir o servo de Deus? Vai quebrar a cara. Então nós temos que ter esta atitude de não querer agradar o homem. A minha falecida mãe ficou muito tempo no espiritismo. Ela se converteu assim no último instante, faltando 1 minuto para morrer. E eu dava mensalmente uma mesada para ela. Deus falou assim: não dê dinheiro para sua mãe. Eu disse: Senhor. Aí você pensa: vou deixar minha mãe? Não, vou dar dinheiro. Aí vou buscar o porquê. Deus falou: o dinheiro que é consagrado a mim, que você dá para ela, ela vai comprar charuto, vela, o diabo. Dê a cesta básica. Temos que agradar ao Senhor. Deixei minha mãe amiga? Não, cesta básica. Porque o dinheiro que é consagrado pelo Senhor, ela é desconsagrada e consagrada ao diabo. Então são essas coisas que nós temos que buscar no Senhor, que essas minúcias, Deus dá a solução. Porque Deus sabia que ela ia se converter já no finalmente dela. Então Deus não ia deixar ela desamparada. Apenas eu tinha que honrar aquilo que Deus me dá. Nós temos que compreender exatamente isso. Honrar o Senhor acima de todas as coisas. Devemos aprender a recomeçar, mesmo sabendo ser impossível consertar o passado e mudar a história. Mas é possível arquivar tudo o que passamos e reescrever nossa nova história de vida. Gente que tomou no passado, fizemos, eu fiz, não olha feliz. Você não pode voltar lá para consertar. Você pode arquivar aquilo, este se fez novo, e reescrever uma vida nova em Cristo Jesus. Assim que a gente tem que fazer, porque você não vai voltar no passado, nem pode ficar presa no passado. Deus quer que você reescreva uma nova vida daquilo que Ele preparou para você. Então nós temos que estar sempre olhando para o futuro que Deus tem para a nossa vida. A gente demonstra amadurecimento, até o tema que está botando na escola dominical, amadurecimento. Demonstramos amadurecimento quando temos que tomar decisões difíceis e não nos sentimos mal por isso. Porque quando você tem que tomar uma decisão, difícil, por exemplo, em relação a pai, igual eu dei o exemplo aqui da minha mãe, que Deus falou para da mãe dele. Nós temos que buscar no Senhor para a gente não se arrepender daquela decisão. A decisão difícil é,
mas é para o nosso amadurecimento, é para a nossa evolução. Temos que tomar essa decisão. Nós percebemos nosso amadurecimento quando silenciamos nossas emoções e damos vazão para tomar a decisão correta, segundo o mandato do Senhor. Porque quando você age por emoção, é porque aquilo vem da alma, vem do coração. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer frieza para você fazer com a razão. Fazer aquilo que o Senhor botou na sua mente, fazer aquilo que o Senhor botou no seu coração. Então, nós temos que deixar a emoção de lado e usar a razão. Porque quando você usa a razão, você está ligado no Senhor. Quando você age no coração, você age segundo a tua alma, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Porque a alma é o poço das emoções. Na alma que tem fome, que tem sono, que tem sede, que tem tristeza, que tem alegria. E nesta hora você esquecer isso tudo e usar a razão, para que atinjamos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Devemos aprender a controlar os sentimentos para que estes sentimentos não roubem o propósito. Porque quando você não controla o teu sentimento sempre fala mais alto do que a razão que o Senhor quer te dar. Aí, esse sentimento vai roubar o propósito que Deus tem para a tua vida. A gente tem que ter a razão, a gente tem que estar ligado no Senhor. Até porque, se a gente tem razão e emoção, muitas vezes a nossa fé fica diminuída. Pessoa ansiosa, por exemplo, pede algo ao Senhor e demora. Aí, a emoção, ela sendo ansiosa, vem do coração, vem da alma. Aí a fé, puxa, se eu estou orando tanto tempo, Senhor. Então você tem que deixar a emoção de lado para poder atingir o propósito que Deus tem para a tua vida. Amém? Amém. Existem decisões pontuais em nossas vidas que custaremos para tomar. Olha só, Deus havia rejeitado Saul, mas Samuel, com pena, ainda insistia nele. Deus já tinha descartado Saul. Saul pecou. Saul usou de emoção para tomar decisão que não era para ele tomar, era o sacerdote que tinha que tomar decisão. Por isso que fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque Deus mandou que ele matasse todo mundo na guerra que ele foi. O que ele fez? Os melhores bois, não sei o que, lá, ele não matou. E fez sacrifício com estas coisas que Deus tinha mandado ele matar. Por isso que fala, melhor obedecer do que sacrificar. Aquele sacrifício serviu para nada. Por isso que Deus rejeitou ele. E Samuel, com pena, ainda insistia nele. Foi preciso Deus bradar: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? E quando Samuel estava ligado a Saul, Deus havia preparado, ungido Davi. Lembra lá atrás que eu falei que Davi foi o último da fila? Exatamente por isso que Deus ungiu ele. Porque Samuel não tinha visão. Tanto é que esse, os filhos de Jacó? Não. Então, não importa onde você esteja, Deus vai te buscar lá atrás das malhadas para te abençoar. Não importa. Porque conforme lemos, Deus, o reino de Deus no céu, controla tudo e a todos. Então a gente não pode nos deixar levar pelas circunstâncias. Que a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. As nossas aflições só vencem com o Senhor Jesus.
as nossas aflições, a gente só vence clamando ao Senhor. Porque o Senhor vai acalmar uma revolta. Se a tua vida está no meio de uma tempestade, clama ao Senhor, não saia do barco, porque Deus vai chegar no teu barco e vai acalmar uma revolta. Ele tem o poder sobre tudo, Ele tem controle sobre tudo, sobre tudo e sobre todos. Então nós temos que ser cada vez mais fiéis ao Senhor, para que Ele nos livre de todas as complicações. O sábio não ouve seu coração, ele guia o seu coração. O sábio não ouve o seu coração, ele guia o seu coração. Porque nós somos sábios, porque Deus nos tornou sábios. Deus nos deu inteligência. Deus nos ensina cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, aleluia. Então, cada manhã que a gente acorda, é misericórdia do Senhor, é um ensinamento que Deus está nos dando. Amém. É a sabedoria que nós precisamos para tomar decisões, para falar com as pessoas, para pregar a palavra dele. Conforme nós lemos aqui no verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Deus chamou quem não tinha nada daquelas qualidades de ser humano, nobre, sábio, nada disso, porque tudo veio de Deus. Deus nos tornou sábios, nos tornou nobres, nos transformou em servos de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, nós somos os improváveis de Deus, mas nós não podemos pensar que somos incapazes. E Deus nos deu sabedoria para que fôssemos capazes de pregar a palavra dele, de orar pelos irmãos, de interceder pela nossa igreja. Essa sabedoria que vem do Senhor. E para terminar, lá em Provérbios 3:19 fala assim: ouça, meu filho, e seja sábio, guie seu coração pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? Jesus. Guie seu coração pelo bom caminho. E o bom caminho nos leva às vitórias. O bom caminho nos leva aos milagres do Senhor. Nós temos que estar sempre preparando o ambiente para o milagre. Como preparar o ambiente? Servindo a Deus sobre todas as coisas, buscando o Senhor sempre, não nos deixando levar pelas circunstâncias. Amém? Amém. Deus possa abençoar os irmãos, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor transmita quando você for dormir, se fizer aquela oração para acabar. Amém? Amém? Amém. Chama aqui a irmã Leila para fazer uma oração. Vamos ficar de pé. Quem acha que precisa de... Olha só, quem achar que precisa de amadurecimento em alguma área, vem aqui na frente que a irmã vai orar por isso. Amém. Vamos orar, colocar no Senhor esse amadurecimento, né, para que Deus venha abrir os nossos olhos. Amém. Para que tudo aquilo que nós recebemos hoje, né, não fique só para trás, que entre no nosso coração para fazer mudança. Amém. Porque a palavra é presença, tá? E nós estamos precisando de presença. Pai Santo e amado Deus, Deus poderoso, Senhor da glória, que neste momento, Senhor Jesus, após essa palavra abençoada, que o Senhor venha derramar, Senhor, no conhecimento, a sabedoria, Senhor, e que essas palavras consigam ficar no nosso coração e dar frutos, meu Pai. Que nós podemos, Senhor Jesus, a partir deste momento, começar a mudar o nosso entendimento. Aleluia. Senhor, que tudo aquilo que foi absorvido dentro do nosso coração, ele comece a
conhecimento, revelação do Teu Espírito. E cada um que chegou aqui na frente, Senhor, e cada dia mais elas possam, Senhor, absorver, Senhor, a Tua sabedoria. Palavras, Senhor, versículos abençoados. Foi derramado nesta noite rios de água viva, entendimento, fortalecimento, visão, porque é isso que muitas das vezes aí fora nós podemos, Senhor, olhar e nós não temos visão da situação, mas hoje foi revelado visão, foi revelado palavra para fortalecer, para que nós possamos olhar e ver o que Deus quer de nós. Então você hoje, meu irmão e a minha irmã, está sendo agraciado por palavra viva, de conhecimento, sabedoria, revelação da palavra, de escolher o caminho certo, entre o certo e o errado, abandonar aquilo que não vai nos trazer a presença do Senhor. Nós podemos pegar a palavra e revelar através da palavra aquilo que necessitamos. Qual é a área que você necessita hoje? O que você está precisando hoje que Deus faça em você, ou através, Senhor, de uma palavra, de um versículo dentro dos nossos corações, Senhor. Eu estou experimentando essa palavra todos os dias da minha vida. Deus, a cada manhã, no café da manhã, eu me lembro do pastor Tadeu, ele dizendo: senta à mesa, que Deus vai falar, que Deus vai curar, que Deus vai trazer sabedoria. Irmãos, então isso é totalmente possível. Você sentar à mesa com alguém ou com algum dos seus e Deus revelar a você aquilo que Ele deseja, e que aquela palavra começa a fortalecer o teu espírito, aquilo começa a clarear e você vai começar a ver o que Deus tem para você. Conforme o pastor falou, a cada palavra, a cada versículo, você vai saber qual é a direção que você tem. Aleluia. E nós só vamos conseguir buscar isso através da revelação da palavra de Deus. Então que Deus te abençoe nesta hora, que essa palavra que nós ouvimos hoje, você amanhã tenha ela no seu coração, você tenha ela saindo dos teus lábios para dizer: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra se eu vou para a direita, se eu vou para esse lado. Senhor, clareia o meu entendimento para eu saber aquilo que o Senhor deseja da minha vida, e que vocês nesta noite saiam daqui com a revelação da palavra, que esse ensino, isso foi um ensino de sabedoria para você conseguir distinguir aquilo que Deus tem para você. Olha para o alto, nós não podemos olhar para a esquerda nem para a direita, nós olhamos para o alvo, que é Cristo Jesus. E eu tenho certeza que você olhando para o alto, Deus vai te dizer a direção que você vai tomar. E que Ele te abençoe e te guarde nessa noite, e faça essas palavras darem fruto dentro do teu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Até aqui para você. Eu vou chamar meu chefe, o pastor Tadeu, para que ele venha e dê um encerramento glorioso. Vou fazer elogio ao seu sogro. Ele chegou aqui matitolando, mas foi ali, instalou o telefone. O telefone tentou oprimi-lo, pediu para reiniciar. Eu aqui intercedendo. Fica calmo, Mané, fica calmo, Mané. Ele se acalmou e a transmissão aconteceu. Então hoje pague a janta dele. Deixa comigo. Obrigado, pastor Jorge. Amém, queridos? Graças a paz. Peço perdão aos irmãos. Nós chegamos um trânsito muito, literalmente tenso. Mas o nome do Senhor foi glorificado, chegamos em paz. E eu cheguei, eu estava no carro, ouvindo um pedaço, cheguei também a ouvir o pastor Jorge pregando. E ele falou algo que estava lá atrás tomando uma água. Quantas vezes nós pegamos várias conduções, né, tio? Confiamos no motorista, no piloto de avião, confiamos
no motorista de ônibus, confiamos no motorista de Uber, de táxi, que nós não conhecemos, não sabemos a idoneidade, a procedência, mas nós confiamos em Deus. Quando Deus fala para você, não vai, ou então vai. Quando Deus fala, dá, não dá, nós não confiamos. É tempo de amadurecimento, conforme o pastor liberou, a diaconisa olhou em cima disso. É tempo, Deus tem nos proporcionado nesse mês de outubro, ter essa clareza de entendimento. Para dar, para pedir, para se mover, tudo com maturidade, para que tudo ocorra bem nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, rumina a palavra que foi liberada nessa noite. E eu quero avisar os irmãos, antes de finalizarmos com a bênção apostólica e olharmos também pelas ofertas, sábado nós estaremos indo para Palmares. Eu preciso, de forma extraordinária e urgente, a diaconisa Sandra já colocou no grupo das irmãs, né? Mas se tem alguém que ainda não se pronunciou, nós conseguimos uma condução que possui 8 vagas e já nos passaram um valor relativamente muito bom mesmo, pelo que rege o mercado, aonde a condução pegaria aqui na porta, levaria para Palmares, retornaria e deixaria aqui na porta. Então, querido, melhor do que isso, né, irmão? Isso aí. Então, eu quero incentivar você a participar. Você que estava assim, pô, pastor, eu queria ir, mas eu não sei se eu vou. Logicamente tem um custo que nós vamos dividir para todos aqueles que irão, né? Mas não é nenhum custo absurdo, não. Um custo bem, pelo que eu tenho visto, querido, vou falar para você, quando eu olho um sanduíche, um sanduíche de 30 e poucos reais, sabe? E às vezes nós precisamos valorizar mais as oportunidades que Deus nos dá. Valorizamos a oportunidade de comprar, de vender, de trabalhar, de correr atrás, mas na hora de valorizar a oportunidade de estar honrando os irmãos lá, que eles vieram aqui para honrar o ministério. Nós estaremos honrando lá. Então, você que ainda não deu o nome, procure a diaconisa Sandra. Se você já deu, fortalece. Ela vai passar valor direitinho para os irmãos, tá? Fiquem despreocupados, porque eu tenho certeza que essa é uma igreja próspera em Deus. E quando eu falo da igreja próspera em Deus, é que se cumpre a palavra. Vós que tem dinheiro, comprai, e vós que não tem, comprai também. Então, tem alguém crendo nessa palavra aqui, amém? Amém. Então se esforce. Você que está assistindo online, você está convocado a estar conosco, se puder, sábado, lá em Palmares. Entre em contato com a diaconisa Sandra, Zap, liga, SMS, nem sei se ainda existe gente ainda que manda SMS, mas manda, porque nós precisamos confirmar com o motorista se vamos fechar ou não. Mas, pastor, tem 2 pessoas para ir, eu não vou fechar. Ah, tem 3 pessoas, eu não vou fechar. Eu falei com a diagonização, eu preciso de um mínimo, já temos 4, eu preciso de um mínimo, até mesmo para poder honrar o valor que nos foi proposto dentro daquilo que foi acordado. Eu preciso de um mínimo. Se não tiver esse mínimo, peço perdão aos irmãos, mas aqueles que não puderem ir, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Nós estamos nos mobilizando para o melhor. Então você, mas eu quero ir. Então você conhece alguém que quer levar leve. Ah, pastor, mas fulano está em cima do muro. O tempo de ficar em cima do muro já acabou, né, irmãos? É o tempo de ser maduro o suficiente para falar, eu vou. Tem que ter esse nível de maturidade para compreender os nossos dias. E que você tenha uma noite abençoada, da mesma forma como você chegou em paz, que você vá em paz, mas nós não podemos deixar de orar por 2 situações. Primeiro, em Israel, e segundo, para a nossa saúde. É tempo de, com maturidade em Deus, nós compreendermos que o mundo, principalmente a nossa nação, está sendo essa transição, esse período de estação, troca de estação, essas frentes frias, está assolando, né, o organismo de todos. Amados, na escola do meu filho, as crianças,
As mães colocaram no grupo de mãe. Não é nem de pai, é de mãe. Eu estou lá no grupo. As mães falando, minha filha tá, meu filho, hoje fulano, ciclano e tal. Não é um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco, não, queridos. A turma quase toda. Ou seja, não é algo voltado só para Jacarepaguá. É algo que está assombrando a nossa nação. Nós temos outros bairros aí, outros bairros, outros estados. O feriadão já bateu, vai vir temporal, o feriadão, a chuva e temporal. Eu fico imaginando a minha irmã que mora em São Paulo. Como é que eu devo estar lá? Então nós temos que pedir a Deus o quê? Saúde, que Deus nos dê saúde, que Deus abençoe os medicamentos, a nossa parte alimentícia, que a mão do Senhor restaure a nossa saúde. Amém? Então que fica atento, mas se você não tomou vacina, alguns locais ainda estão dando a vacina, procura vai tomar, vai fazer a sua parte, porque de Deus não se zomba. E se você não cuida do templo do Espírito Santo de Deus, você está zombando de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus é você, querido. Somos nós. Então cuida da sua vida. Amém? Então, queridos, dízimo e oferta também são culto a Deus. Aí na sua frente tem o envelope. Se você não puder ofertar hoje, não se desespere, não se desespere. É necessário que você entenda o que é a oferta. O dízimo é uma ordenança. A oferta é um momento que você vai dar de gratidão. Porque quantos não estão suportando aquilo que você está passando? Quantos não tiveram a oportunidade de chegar ao mês de outubro que nós chegamos? E como é que eu mostro para Deus a minha gratidão? De duas formas: fidelidade e obediência. Fidelidade ao ministério de Cristo aqui na terra e obediência aos princípios estabelecidos por Deus. E a oferta é um dos princípios, assim como dizem. A oferta fala que é um tempo de gratidão que ela precisa ser alçada. Talvez você hoje não possa ofertar, mas se comprometa com Deus: Senhor, me conceda a graça de ainda nesse mês entregar uma oferta. Isso alegra o coração de Deus. Sabe, amados? Isso é papel de filho, quando o filho entende a necessidade de se mover de acordo com o que o pai deseja. Então nós vamos orar para esses dois itens e vamos liberar a bênção apostólica. Eu vou pedir para que você fique de pé. Logo em seguida vamos dar a bênção apostólica. Você não vai embora sem antes liberar uma palavra de vitória na vida de alguém nessa noite. Libera. Tempo de crescimento, de amadurecimento, me faz entender que eu e meu irmão precisamos estar em acordo para que possamos caminhar e avançar. Amém? Senhor, a tua palavra foi liberada nessa noite. Santo, Santo de Israel, Pai das luzes, o nosso Pai. Ó Pai, nós somos teus filhos. Estamos aqui nessa noite, Senhor, nos apresentando a Ti. Somos falhos, pecadores, mas, Senhor, nós estamos rogando a Tua ajuda, suplicando por compaixão. Olha para a nossa vida, olha para o nosso corpo físico, olha, Senhor Jesus, para o nosso interior e renova a nossa saúde. Renova, Senhor Jesus. Toma conta daqueles que têm pressão arterial, aqueles que têm problema de artrite, artrose, aqueles que estão precisando de uma calcificação, Senhor, na sua parte óssea. Nós suplicamos agora no nome de Jesus. Começa a visitar, Espírito Santo, a parte renal da tua igreja. Senhor, tu sabes tudo isso que estamos vivendo e clamamos a Ti para um tempo de restauração da imunidade da igreja. Restaura a imunidade da tua igreja. Ergue, Senhor Jesus, a tua igreja. E quando eu falo a tua igreja, não é só a Nova Jerusalém Taquara, mas todos os teus filhos. Olha com olhos de bondade, assim como vem a chuva, assim como vem o vento, o Senhor possa soprar um tempo de restauração de saúde. Visita cada rede hospitalar agora e libera a restauração de saúde, ó Deus. Confunde os médicos, mas restaura a saúde da igreja que clama a Ti. Nós te pedimos também que o Senhor abençoe a bolsa apostólica.
Tu sabes dos compromissos, Tu sabes, Senhor Jesus, da realidade da nossa igreja, as dificuldades que estamos enfrentando, e o Senhor tem movido corações, o Senhor tem tocado em homens e mulheres que têm abençoado a nossa igreja, mas Tu sabes que precisamos em cada dia, Senhor, de uma provisão específica, principalmente nesse mês de outubro. Eu venho te suplicar, Santo de Israel, Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede ao Pai amado pela igreja com gemidos inexprimíveis. Senhor, envia uma bênção financeira para a igreja, Pai. Toca nos corações, envia de perto, envia de longe, envia aquele que é teu filho, aquele que ainda não é teu filho, o Senhor pode levantar. Ó Pai amado, nós precisamos ser movidos pelo teu Espírito para compreender a necessidade de honrar o teu nome, ó Pai. Então nos ajuda, capacita, Senhor Jesus, o teu povo, abençoa a mente da tua igreja, começa a liberar sobre a vida do povo, ó Pai, uma bênção, uma unção de liberalidade, porque não é quem dá mais ou quem dá menos, é entender que eles não estão dando, eles estão entregando, devolvendo em gratidão tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai. Abençoa também todas as agências espirituais que clamam por ajuda financeira, pastores, pastoras que lutam, ó Pai amado, que o Senhor possa dar estratégia, o Senhor possa levantar ajudadores, Senhor. Nós não queremos a bênção de A, queremos a bênção de B, nós suplicamos aquilo que o Senhor separou para esta terra. Então envia, Deus, envia o sustento, envia a provisão, Pai, para que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia viver a Tua palavra, que mostra que o Senhor é o Jeová Jireh, Deus. Clamamos a Ti por socorro e ajuda-nos, no nome de Jesus. Despede teu povo na Tua paz, na Tua presença. O Senhor nos permitiu que chegássemos aqui em paz. Alguns passaram por lutas para chegar, talvez problemas dentro de casa, no seu local de trabalho, batalhas espirituais, batalha da mente, aqueles que tentaram, conseguiram, outros não conseguiram estar conectados. Mas eu venho te suplicar, Deus, conceda-nos uma noite de renovo. Uma noite de renovo, Pai. Cuida da nossa mente, Senhor. A nossa mente não será uma mente cansada. Nós repreendemos agora toda a estafa, todo estresse, todo abalo emocional no sangue de Cristo. E nós te suplicamos, alcança com alegria, com a certeza que o Senhor é quem cuida da tua igreja. Então nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Senhor permaneça sobre a nossa vida e a nossa família. Aquele que crê em grande voz, diga amém. Deus abençoe, querido. Vá em paz no nome de Jesus. Presencial domingo, escola bíblica dominical, logo após culto de Santa Ceia e ordenação diaconato. Domingo, escola bíblica dominical, culto de Santa Ceia e ordenação ministério diaconal na Nova Jerusalém Taquara. Deus te abençoe e fique em paz.